Olá, meu nome é Norton Reis, eu sou professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos de introdução à disciplina de parasitologia. Todos os seres vivos dependem das condições físicas, químicas, climáticas do meio ambiente e, em grau variado, dependem também de outros seres vivos, que, por sua vez, também dependem dessas condições e juntos estabelecem um ecossistema. O ecossistema é a unidade funcional de base em ecologia, representando uma comunidade ecológica ou um ambiente natural onde há um estreito relacionamento entre as várias espécies. Ecologia é a ciência que estuda as relações ecológicas dos seres vivos entre si e o meio ambiente. A simbiose é um termo que abrange a mais ampla das relações ecológicas. Significa vivendo junto. Tecnicamente, simbiose é toda associação interespecífica entre duas espécies diferentes, na qual existe um grau variado de dependência, e essa dependência pode ser recíproca. A forésia, ou simplesmente forese, é uma relação ecológica que envolve uma associação interespecífica na qual um indivíduo de uma espécie transporta um indivíduo de outra espécie, sem que ninguém saia prejudicado. Eu trouxe como exemplo para mostrar essa abelha capturando o néctar nesta flor. Ao fazê-lo, a abelha vai sujar as patinhas com o pólen dessa flor. E ao voar no encontro de outra flor, ela vai carregar o pólen e permitir a realização da polinização. Um outro exemplo de forésia é a veiculação de ovos de Dermatobia hominis. Essa é uma mosca, Dermatobia hominis, e ela, em voo, ela vai entrar em contato com uma mosca de outro gênero, nesse caso aqui é o gênero Fania, como está mostrado aqui no inserto. E no voo ela vai entrar em contato e vai depositar seus ovos no abdômen dessa mosca do gênero Fania, como está mostrado em detalhe aqui. Esses são os ovos na forma de dedo, ovos da Dermatobia hominis. E a Dermatobia, então, deposita seus ovos e a mosca Fania vai entrar em contato, eventualmente, com um animal, que pode ser o gado ou mesmo o homem. Ao pousar na pele desse animal, o calor da temperatura do animal vai estimular a eclosão dos ovos de Dermatobia, com a liberação de larvas que vão migrar em direção à pele do animal. Em contato com a pele, ela vai promover uma lesão, porque essas larvas são carnívoras. E a lesão vai dar origem ao que a gente conhece como berne ou miíase. Nós vamos estudar o processo de miíase ao longo do curso e a Dermatobia hominis, os seus detalhes de biologia, serão estudados então nessa ocasião. As relações ecológicas também podem atingir níveis tróficos variados. Pode haver uma interação trófica direta ou indireta. No caso da indireta, nós temos o comensalismo. E como está mostrado nesse cartoon, em que dois indivíduos estão sentados à mesa num restaurante, estão almoçando, comensalismo nada mais é do que comer junto. Como exemplo, eu trouxe aqui a Candida albicans. A Candida albicans, ela é um fungo que está representado por essas bolinhas cinzas em cada um dos cartoons.
Essas leveduras, ou fungo, né, de Candida albicans, ela é um habitante comensal da nossa pele ou das mucosas. E ela faz parte da microbiota, tanto na pele, como na mucosa oral, na mucosa gástrica e também na mucosa do trato urogenital. Eventualmente, por condições que nós vamos estudar no curso, essas leveduras elas podem se transformar e deixar de serem comensais e vão causar um dano, causando a destruição do tecido, da pele ou da mucosa. Nesse caso, vai se dar origem a uma micose, uma infecção, um dano, nesse caso aqui, representando uma candidíase oral. Tá? Então, a cândida, que é um fungo comensal, pode causar a candidíase. Como a gente está vendo aqui, o dano à mucosa é bastante intenso, onde há uma intensa reação inflamatória, que é o organismo tentando se proteger do dano causado pela cândida. No mutualismo, como o cartoon está mostrando, os dois indivíduos alimentam um ao outro, em que uma situação em que os dois vão ser beneficiados. Como exemplo, eu trouxe aqui os líquens, que nada mais é do que uma associação entre algas e bactérias cianofícias, que estão representados nessa camada verde, que estão em contato físico com fungos filamentosos, que estão representados aqui por esses filamentos, esse emaranhado de hifas. Então, os fungos, eles fornecem proteção a essas algas ou cianobactérias e também auxiliam na fixação da estrutura toda num substrato. Essas hifas permitem um aumento de superfície que garante uma ótima captação de água e sais pelos fungos, que podem fornecer esses elementos para as algas. Em troca, as algas e cianobactérias, que realizam a fotossíntese, elas fornecem carboidratos para os fungos. Então, é um benefício para ambas as espécies. Nesse exemplo, a gente pode ver diferentes tipos de líquens se desenvolvendo, então, num tronco de árvore. Um exemplo de mutualismo. E no caso da exploração, como o cartoon mesmo está mostrando, existe claramente um dano, né? O cara está metendo aqui a mão no pratinho do outro cara. Então ele está causando um dano a esse cidadão. E em termos de dano, você tem vários tipos, né? Com muitos hospedeiros, ou um hospedeiro, mas que eles sempre morrem, ou que eles raramente morrem, em que há muitos hospedeiros ou só um hospedeiro. No caso de muitos hospedeiros, aqui a gente pode usar como exemplo um micropredador, que no caso pode ser considerado aqui um mosquito hematófago. No caso de um hospedeiro só, nós temos exemplos, né, que nós vamos estudar no curso, que envolvem protozoários e eumintos. A parasitologia, então, é a ciência que estuda o parasitismo. E o parasitismo, por sua vez, é uma relação ecológica entre seres vivos, onde existe uma unilateralidade de benefícios, mas que tende para um equilíbrio. É toda a relação ecológica desenvolvida entre indivíduos de espécies diferentes em que se observa, além de uma associação íntima e duradoura, uma dependência metabólica que pode variar bastante, como a gente vai ver em alguns exemplos que eu vou dar aqui. Nesse livro de 1883, né, ainda da biblioteca do professor Samuel Pessoa, o autor
que é belga, ele escreve o seguinte: o parasito é aquele que tem como profissão viver às custas do seu vizinho e cujo trabalho consiste em explorá-lo com economia, sem colocar em vida em risco. É um pobre que tem necessidade de socorro para não morrer na rua, mas tem como política não matar a galinha para conseguir os ovos. Vemos que ele se distingue do comensal, que é simplesmente um companheiro de refeição. O carnívoro mata a sua presa para se alimentar. O parasita não a mata. Ele se aproveita de todas as vantagens que o hospedeiro lhe confere. Então, ao longo da evolução, nós temos que os parasitos, eles evoluíram, né, aqui desde o verme, né, a pulga, sanguessuga, o vampiro, e nos dias de hoje a gente tem aqui o banqueiro, né, que pode ser considerado, então, o parasita da atualidade. Claro que isso é uma anedota para deixar um pouco mais light o assunto. Como exemplos de parasitismo, eu trouxe aqui 3 e eu gostaria de discuti-los com vocês para dar uma ideia de quão íntima pode ser a relação, né, entre o parasita e o hospedeiro. O primeiro exemplo é a saculina. A saculina é uma craca, é um tipo de craca, pertence ao grupo Cirripedia. E eu trouxe esse desenho, esse lindo desenho, né, feito pelo Ernst Haeckel, que mostra várias cracas aqui, desenhadas de uma forma bastante detalhada, né, com as suas carapaças características, né, de craca. E se vocês observarem aqui no meio, ó, tem um caranguejo aqui. O que esse caranguejo está fazendo aqui? Mas, na verdade, ele está representando aqui um tipo de craca que é a saculina. Ok? Se a gente olhar um pouco mais em detalhe esse caranguejo, a gente vai observar que ele tem uma estrutura externa, que a gente chama, aqui, ó, que é característico de caranguejos na fase fértil, de fêmeas, mas que a saculina também faz. Ela promove, então, a produção dessa estrutura, por isso daí que vem o nome, né? Saculina. Parece um saco, ok? Então, a craca, que é a saculina, ela forma larvas que são microscópicos. E essas larvas, elas têm larva macho e larva fêmea, certo? A larva fêmea, ao ser liberada aqui dessa estrutura, ela vai nadar na água do mar e vai encontrar um novo caranguejo. E vai se ligar nesse caranguejo e, através de uma estrutura como se fosse uma seringa, ela vai injetar algumas células, né? Algumas células que a gente chama de slug, através ou da antena ou de alguma região de dobra aqui em que a carapaça do caranguejo é mais mole, né? Permite a penetração, então, dessas células slug, de tal forma que a craca vai liberar essas células que vão entrar, então, em contato íntimo aqui na hemolinfa, né, do caranguejo. Elas vão se depositar e instalar próximas do intestino. E, a partir daí, essas células vão começar a se desenvolver e se alimentar da comida do caranguejo. Ao longo do tempo que essa craca vai crescer, ela vai formar umas projeções, como vocês podem ver aqui dentro, o desenho, ela vai se projetando e tomando toda a porção interna, ela vai dominando toda a porção interna do caranguejo, por todo o corpo. E durante esse processo, ela vai produzir substâncias que vai fazer com que o caranguejo pare de crescer. Então ele não vai mais sofrer processo de muda, e pelo contrário, se for um caranguejo macho,
ele vai passar a se comportar e responder como se fosse uma fêmea, tá? À medida também que vai se desenvolvendo essa estrutura externa aqui. Olhando sem a carapaça, o caranguejo já está totalmente dominado pela saculina internamente, tá? E ele se desenvolve, então, essa estrutura que vai albergar os crustáceos machos que estão nadando na água. Então, eles vão penetrar nessa estrutura aqui, tá? E aqui dentro, geralmente, são 2 machos que entram por saculina, aqui na estrutura externa, e vão fertilizar os ovos que a saculina produziu, né? E ali eles são protegidos até o final do desenvolvimento. A saculina, controlando o comportamento desse caranguejo, que agora vai se comportar como um caranguejo que carrega ovos, vai cuidar desses ovos como se fossem seus. O caranguejo vai agir em proteção dos ovos que não são dele, na verdade. Então aqui tem um desenho mostrando esse processo, né? A larva desenvolve numa fêmea ou num macho, a fêmea injeta aquelas células através de uma estrutura especializada, as células se desenvolvem em torno do intestino, né? Aqui em detalhe do caranguejo, elas passam a crescer, se ramificar e formar a estrutura externa, onde esses machos vão entrar através de um orifício, como está mostrado aqui nessa fotografia mesmo de um caranguejo que alberga então essa estrutura externa e infectado pela craca. Então vejam o grau de intimidade metabólica que esse parasitismo atingiu. Um outro exemplo que eu também quero comentar com vocês também envolve mudança de comportamento. E trata-se de um fungo que infecta, no caso aqui, uma formiga. E essa formiga vai se transformar no que eles chamam de formiga zumbi. Como é que isso acontece? O fungo, que é chamado de Ophiocordyceps unilateralis, a gente vai ver que são 140 espécies de fungos, tá, que tem esse tipo de adaptação. Esses esporos vão entrar em contato com a formiga e vão emitir hifas que vão ser capazes de penetrar a carapaça dessa formiga e atingir também a hemolinfa. Uma vez atingindo a hemolinfa, o fungo passa a produzir substâncias que vão começar a mudar o comportamento da formiga. Essa formiga vai passar a se comportar diferentemente da comunidade e vai começar a andar por aí erroneamente. Vai sair da trilha, vai parar de fazer suas funções de colônia e vai começar a andar pela floresta. A tendência é que ela suba numa árvore a uma determinada altura da árvore, onde a temperatura e a quantidade de umidade é a ideal para o desenvolvimento do fungo. Ela vai localizar uma folha e na parte inferior dessa folha ela vai morder a nervura central da folha e vai morrer. A mandíbula vai travar, essa formiga vai ficar presa lá como se fosse um grampeador preso na folha. Em seguida, né, o fungo continua desenvolvendo, ele vai formar um pedestal aqui, um pedúnculo, né, em que vai haver a formação de um peritécio, que a gente chama, contendo muitos esporos. Geralmente, essa haste ela começa a crescer a partir daqui, atrás da cabeça do animal, né, e ele lança, então, esses esporos lá de cima da folha da árvore, onde haverá uma probabilidade maior dos esporos atingirem uma área maior da superfície e, obviamente, aumentar a chance de contaminar novas formigas.
Aqui tem uma foto mostrando, então, essa formiga após a mordida na folha, já com a haste formada, e aqui o peritécio contendo os esporos. O fungo, ele, além de modificar o comportamento da formiga, que se torna uma formiga zumbi, ele também altera a fisiologia e a musculatura da mandíbula dessa formiga, tornando ela eficaz para fazer essa mordida e travar na folha, para que a formiga fique presa lá, na parte inferior da folha. Aqui em maior detalhe, ó, a formiga dando aquela cravada com a mandíbula que trava e deixa ela presa lá sob a folha. Esse tipo de associação já tem sido estudado em vários países, principalmente aqui no Brasil e na Tailândia, e existe um registro fóssil bastante generoso mostrando que é uma associação parasitária que existe há 48 milhões de anos. Ela é bastante antiga. Vejo novamente aqui a alteração no comportamento do animal parasitado. E o último exemplo que eu quero trazer para vocês envolve um protozoário, que é o Toxoplasma gondii. E nós vamos estudar esse Toxoplasma gondii com mais detalhes, porque ele é capaz de causar uma doença chamada de toxoplasmose, que pode ser muito grave para o ser humano. O Toxoplasma gondii, ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele tem que entrar numa célula para completar o seu ciclo de vida, e o hospedeiro definitivo, nesse caso, é o gato, é um felídeo. Ele é um hospedeiro definitivo porque é aqui, no gato, que ocorre a fase sexuada do parasita, do toxoplasma. Daqui a pouco eu vou falar um monte de conceitos importantes sobre hospedeiros e tipos de parasitismo, etc. Mas esse exemplo que eu quero mostrar é que o gato elimina nas suas fezes cistos do parasita, do toxoplasma. Esses cistos, eles podem ser ingeridos por roedores ou outros animais, e nesses animais eles vão se desenvolver formando cistos teciduais. Eventualmente, o gato, no seu comportamento natural, ele vai caçar um desses animais, ele é um carnívoro por essência, e vai então, dessa forma, adquirir o toxoplasma, e como ele é o hospedeiro definitivo, o toxoplasma passa então a fazer a reprodução sexuada dele dentro do gato. Os cistos também podem vir, eventualmente, a contaminar alimentos ou a água e contaminar animais, como porcos, cabras, né? Ou alimentos, como está mostrado aqui, verduras, frutas, que podem ser ingeridos pelo ser humano. E nesse caso, tanto a carne mal passada como um alimento contaminado pode conter cistos que podem, então, levar ao desenvolvimento da toxoplasmose no ser humano. O toxoplasma, aqui representado numa fotografia super bonita, né, com fluorescência, ele é um apicomplexa, é um grupo que a gente vai estudar com mais detalhes. Ele infecta todo tipo de célula nucleada. Trata-se, portanto, de um parasita obrigatório intracelular. Ele está presente no mundo todo e tem caráter oportunista. Então, ele vai causar a doença principalmente em indivíduos imunocomprometidos. Esse parasito, ele apresenta diferentes formas evolutivas, né? Aqui, Taquizoita está representado aqui nessa figura à esquerda.
mas ele tem outras formas, como bradizoítas e cistos. E os taquizoítas são os indivíduos, a forma evolutiva, que causa a infecção, porque eles têm uma divisão rápida e são capazes de afetar vários tecidos, incluindo o cérebro e a retina. E podem também cruzar a barreira hematocefálica e a barreira transplacentária, o que pode comprometer seriamente a gestação. Por isso que a gente vai estudar esse protozoário com mais detalhes ao longo do curso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a característica de que o protozoário, ele, durante a infecção, ele pode também mudar o comportamento do hospedeiro. Hoje, já se sabe que camundongos infectados, eles perdem o medo do cheiro da urina do gato. E com isso, eles se tornam mais fáceis de serem capturados pelo predador, que no caso aqui é o gato. E o gato é o hospedeiro definitivo do toxoplasma. Então percebam aqui a vantagem evolutiva do toxoplasma em conseguir manipular o comportamento do camundongo nesse aspecto. Do lado do ser humano, existem vários trabalhos feitos na Europa associando a infecção do toxoplasma com alto índice de seres humanos mortos em acidentes automotivos em função de convulsão. E também outros estudos têm mostrado uma associação entre um alto índice de suicídio entre os indivíduos infectados pelo toxoplasma. Então, nesses 3 exemplos, percebam o quão íntima essa interação pode ser e qual o nível, né, de bioquímica e complexidade que essa interação pode atingir. O parasitismo, então, é o estabelecimento de relações muito mais íntimas e duradouras. A intimidade ela se manifesta de várias maneiras, mas o contato permanente com o parasita ele ocorre, na verdade, e pode ocorrer em nível bastante íntimo, desde nível de tecido ou celular, né? E observam-se diferentes graus de dependência metabólica também. E a gente vai estudar isso em alguns detalhes, porque isso pode ser um sinal para identificar métodos profiláticos, que eu vou explicar daqui a pouco, e também de tratamento. E no caso aqui, desse parasitismo, né, um dos organismos, no caso o hospedeiro, ele passa a ser o meio ecológico do outro, o seu hábitat. Hábitat, portanto, é onde o parasito vive. Pode ser um órgão, uma região do hospedeiro onde ele tem predileção. Nós vamos estudar isso com calma. E o hospedeiro é o organismo que alberga o parasito e passa então a constituir o hábitat deste parasito. Como eu comentei, no caso do toxoplasma, o hospedeiro definitivo é o que representa o parasito em fase adulta ou em fase de atividade sexual. No caso de fase adulta, nós vamos ver que, no caso dos vermes, é fácil identificar uma fase adulta. Mas no caso de um protozoário, isso não faz muito sentido, tá? Então, nesse caso, você tem predominantemente a questão da fase sexuada que se passa naquele determinado hospedeiro. O hospedeiro intermediário, que a gente chama em parasitologia, é o que apresenta o parasito em fases imaturas ou na fase assexuada. Então, são termos técnicos que vocês vão ouvir falar muito durante o curso. O hábitat dos parasitos no hospedeiro podem ser o tubo digestivo, né, que envolvem protozoários, eumintos ou vermes.
as mucosas e o epitélio, novamente, pode ser o hábitat de protozoários, também de fungos, né? Nós vimos o caso da Cândida. Órgãos internos, pulmão, fígado, cérebro, aí todos os parasitos que nós vamos estudar podem utilizar estes órgãos como hábitat. O sistema fagocítico mononuclear, então exemplos de fungos e protozoários, o próprio sangue e a linfa e os líquidos intersticiais. Então o hospedeiro é o hábitat. Tá? E o parasito pode causar danos ao hospedeiro, ocasionando uma infecção ou doença, como nós vamos ver vários exemplos aqui na disciplina. Nesse caso, o parasito causador da doença ou infecção, ele é o agente etiológico daquela infecção ou doença, que é também chamada de parasitose. Esse é um conceito muito importante e vai ser cobrado porque todas as aulas, praticamente, nós vamos estudar um agente etiológico, que é o parasito, porque ele é a fonte, a causa do dano, da infecção, da doença. Portanto, do exemplo que eu dei anteriormente, eu posso dizer que o Toxoplasma gondii é o agente etiológico da toxoplasmose. O Plasmódio falciparum, que é outro protozoário que nós vamos estudar, é o agente etiológico da malária, e assim por diante. Existem várias maneiras do parasito estabelecer o contato com o hospedeiro e iniciar uma infecção. Esse contato pode se dar por ingestão, no caso, água e alimentos contaminados com cistos, né? Formas trofozoítas, no caso de amebas, ovos, no caso de vermes ou larvas, etc. O contato pode ser por inalação, muito comum através de esporos ou fragmentos de hifas fúngicas. Pode ser por penetração, por exemplo, através das mucosas, de descontinuidade de pele, ou mesmo através da pele íntegra. E também pode ser feito por inoculação através de um vetor ou fômite. Mas o que é um vetor? O vetor geralmente é um artrópode, molusco ou outro veículo físico que é capaz de transmitir um parasita. O vetor biológico é aquele vetor que, quando, além de ser transmissor do parasita, o parasita também se reproduz ou se desenvolve no vetor. O vetor mecânico é aquele onde só ocorre a transmissão do parasito. O parasito não se reproduz nem se desenvolve no vetor. O vetor só transmite. E a fômite, que é um vetor inanimado, é quando o parasita é transportado por objetos, como lenços, seringas, espéculos, talheres, etc. A gente vai ver, pode ser até um espinho de flor. Entre as modalidades de parasitismo, nós podemos classificá-las em nível de exigência, por exemplo, do parasito em relação ao hospedeiro. O parasito pode ser obrigatório ou facultativo. O parasito obrigatório, em condições naturais, não consegue se desenvolver na ausência do hospedeiro. Então, ele depende do hospedeiro para existir. Protozoários e homintos são clássicos parasitos obrigatórios. No caso do parasito facultativo, eles são normalmente livres, eles podem se implantar em outros seres vivos e tornarem-se parasitas, mas eles não dependem disso para viver. Eles podem muito bem continuar se desenvolvendo
sem o hospedeiro. Nesse caso, o exemplo clássico são os fungos. Outro aspecto se diz em relação do parasita com o número de hospedeiros que ele necessita para completar o seu ciclo de vida. O parasita monoxênico só possui hospedeiro definitivo, enquanto que o parasito heteroxênico ele possui hospedeiro definitivo e intermediário. Então, esse termo monoxênico e heteroxênico também vai aparecer ao longo da disciplina. A localização, né, desse parasito, ele pode ser um parasito cavitário, né, encontrado em cavidades naturais do organismo, o próprio nome diz. O lúmen de órgãos, como intestino grosso, delgado. Alguns vermes são cavitários, alguns protozoários também. O parasito tecidual é aquele que se encontra no sangue, no líquido, nos tecidos, né? E o parasito superficial é aquele encontrado na superfície da pele, das unhas ou dos cabelos. Outro conceito muito importante, além de agente etiológico, é o conceito do ciclo biológico. E é muito importante, porque o ciclo biológico vai dar uma série de informações com relação ao parasito e ao parasitismo que ele pode causar. Então, o desenvolvimento de um parasito se inicia pela instalação no hospedeiro e obedece um programa regular de acontecimentos. E esse programa regular é o ciclo biológico. O ciclo biológico também envolve a passagem, transmissão do parasito de um hospedeiro para outro hospedeiro. E o desenvolvimento desse parasito nesse último hospedeiro. Então, a transmissão é parte do ciclo biológico. Conhecer esse ciclo biológico vai permitir que se entenda a biologia do parasito e as relações com os hospedeiros e, consequentemente, a sua patogenicidade. Fornece uma visão de pontos de prevenção, tratamento e controle de parasitoses, o que a gente chama de profilaxia. Por isso que é super importante conhecer o ciclo biológico do parasito. E o que é a patogenicidade? Patogenicidade nada mais é do que a capacidade ou habilidade do agente etiológico, no caso o parasito, provocar lesão ou danos, e doença/infecção. Patogenia, por sua vez, é um conceito que caracteriza o mecanismo pelo qual um parasito causa lesões, danos e doença/infecção. E profilaxia é um conjunto de medidas que visam a prevenção, controle ou erradicação das lesões, danos e doenças, infecções, né, causadas pelos parasitos. Então, são vários conceitos que nós utilizaremos ao longo da disciplina e que são importantes para vocês terem conhecimento. Portanto, parasitos e hospedeiros, eles incluem, no caso, os eucariotos, que são os que têm núcleo, células que têm núcleo. Nós temos células com núcleo, somos os hospedeiros, os metazoários. Os parasitos incluem aqui os protozoários, artrópodes, vários eumintos e fungos. E são esses parasitos que nós estudaremos na disciplina de parasitologia. Lembrando que vírus e bactérias também podem ser parasitos, mas eles são estudados na disciplina de microbiologia. Então, onde a gente estiver e onde viver, nós vamos estar sempre expostos a infecções parasitárias, em maior ou menor grau. Vai depender das condições sociais, muitas vezes. Mas a severidade da doença causada pelas parasitoses, ela vai depender de vários fatores. E esses fatores se relacionam. Então, a gente tem
a espécie do parasito, a carga parasitária, a quantidade de parasitos que foram inoculados, que o indivíduo teve contato, a idade do hospedeiro, isso também pode comprometer, agravar uma parasitose, o estado nutricional desse hospedeiro e também o estado imunológico. São fatores que podem tornar uma determinada doença mais grave. Com relação ao parasitismo, o homem vai ser o produto dos seus hábitos. Ele inclui o que a gente come, onde a gente vive e os nossos hábitos de como a gente vive. Pela pele chegam muitos parasitos, mas pela boca também. Por isso é importante tomar sérios contatos com higiene. Agora, nessa época de pandemia, todo mundo está cansado de saber que tem que lavar a mão, mas também tem que lavar bem os alimentos que a gente consome. Isso é fundamental para reduzir e fazer uma profilaxia contra determinadas parasitoses. A relação parasita-hospedeiro, ela pode ser agravada ou ser inerente a vários fatores que predispõem. No caso, fatores inerentes ao hospedeiro, a gente tem, como eu já comentei, a idade, o estado nutricional, fatores imunológicos, socioeconômicos, sexo e fatores genéticos, doenças intercorrentes e reexposição. No caso do lado do parasita, vai depender das espécies, do fato de existirem infecções múltiplas, a gente vai falar sobre isso em vários exemplos, né? A carga parasitária, que eu já comentei, e a localização ectópica, ou seja, o local, o tecido onde o parasito está causando a infecção. Nessa ciranda, né, de patogenia causada, modulação do sistema imune e a expulsão do parasito, existe uma roda, né, uma roda de equilíbrios em que o parasito se adapta ao hospedeiro e o hospedeiro se adapta à presença do parasito. E nós vamos estudar isso com detalhes ao falar de cada um deles. E qual é a prevalência atual em termos de números? Eu trouxe esses dados para vocês, que é da Organização Mundial da Saúde, falando um pouco das principais parasitoses causadas por protozoários aqui em azul e por vermes ou eumintos aqui embaixo, em número de casos, em milhões no caso, no mundo. Então os eumintos são os principais aqui representantes, com 83% dos casos de parasitoses no mundo. Os protozoários, a malária, a amebíase, leishmaniose, doença de Chagas e a doença do sono, contribuem com outros 17% nos casos de parasitoses no mundo. Mas nessa análise aqui, ela não está incluindo, por exemplo, a toxoplasmose, em que se acredita que 1/3 da população no mundo está infectada. A gente também não inclui aqui um outro protozoário que tem aparecido e sendo estudado cada vez mais nos laboratórios das faculdades no mundo, que é o Cryptosporidium. Acredita-se hoje que o Cryptosporidium cause mais mortes por diarreia do que a amebíase, um fato que antigamente não era conhecido, por falta de conhecimento desse protozoário. Além disso, nós não está aqui relacionado à presença dos fungos. Nós temos um número de 300 milhões infectados ano por infecções fúngicas e 3 milhões de mortes. É um número bastante significativo. Então, entre os eucariotos, né, que nós vamos estudar nesses protozoários, eumintos e fungos parasitos, nós temos eles aqui distribuídos nessa árvore da vida, né? Então, as bactérias
e os vírus vão ser estudados lá na microbiologia. E eu gostaria, então, de terminar a aula fazendo um balanço geral sobre a questão do parasito e a questão da sobrevivência. Tá? O parasito se adapta a cada nicho do hospedeiro. Ocorre a formação de uma relação íntima, dependência metabólica, muitas adaptações podem ser observadas, a relação é duradoura, né, como a gente viu. Existe um aspecto no parasitismo endêmico, que é quando ele está restrito a uma determinada região do país ou do planeta, e existe um reservatório de infecção. Isso pode estar muito relacionado a um dos hospedeiros ou dos vetores. Então, nós vamos estudar isso com mais detalhe. E esse parasitismo endêmico, então, ele tem que ser trabalhado muito bem as vias de transmissão e a capacidade reprodutiva, né, desses integrantes que fazem parte do ciclo biológico daquele parasito. Geralmente a gente vai ver que o parasito mais bem adaptado também é o menos patogênico, é o que menos causa dano, e por isso ele menos destrói o seu hospedeiro. Lembrando um dos primeiros slides onde a gente viu, né, o texto em francês de 1883, em que ele fala que o parasito não mata a galinha, né, para continuar tendo os ovos. E a prevenção ainda é o melhor remédio. Tá? Então aqui eu trouxe essa capa desse livro icônico do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu aqui, né, o famoso Jeca Tatu, que tinha sérios problemas socioeconômicos e problemas com a educação, e na verdade todos os problemas dele poderiam ter sido resolvidos se houvesse prevenção. E com isso eu gostaria então de terminar a aula. Vocês vão receber um exercício valendo nota, um testezinho para responder algumas questões e também alguma leitura complementar, além das que foram citadas aqui nessa aula. E qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato e tirar suas dúvidas. Nos vemos em uma próxima aula. Tchau.